Glória a Deus, gente. Eu estou muito feliz porque vocês estão aqui. Mas o Espírito Santo, quando eu estava ali, a pastora Bia estava orando e... Obrigado, Jéssica. O Espírito Santo, ele trouxe algo no meu coração. E antes de começar o ensinamento da palavra, eu queria perguntar quem está cansado fisicamente aqui? Eita. Quem está cansado mentalmente? Eita. Então, todos fiquem de pé. Nós vamos orar para que você possa receber renovo, porque isso pode ser um empecilho de você receber a semente, de você receber a palavra. E aqui nós discernimos aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Você está cansado porque certamente você trabalhou bastante ou por algum afazer, mas independente disso, nós temos a intervenção divina sobre as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Então feche seus olhos para nós poder orar pela sua vida. Pai, eu te agradeço pela vida de cada família aqui representada, de cada indivíduo. Eu oro, Pai, para que você possa trazer agora renovo sobre a vida deles. Renovo sobrenatural. Pai, ele talvez trabalhou a semana toda, talvez ele se desgastou em tantas coisas, Senhor. Ele investiu tempo em tantas coisas e está cansado, Senhor. Está cansado como ser humano, nós somos tão limitados e dependentes do Senhor. E é por isso que agora, como igreja, nós vamos receber renovo do Senhor. Porque a tua palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós escolhemos nos alegrar em você. Nós escolhemos nos apegar à sua palavra, nós escolhemos se apegar à sua verdade, porque é assim que nós crescemos, é assim que nós avançamos e nós receberemos esse renovo. Venha com a intervenção agora sobre cada um, Senhor. Não deixe, eles vão começar esse culto, eles vão continuar esse culto, eles vão receber o renovo que precisam. Nada vai atrapalhar a palavra de Deus que vai cair em solo bom, onde vai frutificar 30, 60, 100 por um. Eles vão receber renovo na mente. No nome de Jesus, renovo na mente. Tudo que está trazendo confusão na mente, Senhor, alinhamento agora no nome de Jesus. Eu clamo ao sangue do Senhor, Pai, para vir sobre a vida de cada um aqui agora. Eles recebem uma nova porção. Mente de Cristo, mente alinhada com o teu poder, mente alinhada com o teu favor, mente alinhada com a tua soberania, Senhor. Eles vão sair daqui transformados. Eles não vão sair do mesmo jeito que chegaram. Eles vão receber a boa notícia e eles vão sair daqui transformados, revigorados, renovados para poder viver uma maravilhosa semana. É isso que nós pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém. Pode se assentar. Hoje nós vamos compartilhar um assunto que para mim é um texto que eu curto muito. É um texto que está relatado nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E é exatamente essa abordagem que eu quero ter com vocês aqui hoje. O tema da nossa mensagem, se você está anotando, é: a tempestade revela o tipo de discípulo que você é. A tempestade revela o tipo de discípulo que você é. Eu gosto, se você está próximo a mim, de uma forma onde nos discipular, se tem encontrado comigo, certamente você me conhece mais. Certamente você conhece algumas particularidades do Mateus. Não só do pastor Mateus. Logo, você deve já saber que eu gosto muito de pesquisas, que eu gosto de saber dados para poder entender o que tem acontecido em Portugal, em Cascais, até para que a gente saiba tocar as pessoas, comunicar com as pessoas, antes eu preciso conviver. A gente nunca vai conseguir ter uma comunicação excelente se não tem um contato excelente. Isso serve pro seu trabalho, viu? Você nunca vai comunicar bem se você não tem contato com a pessoa. Se você não ama a pessoa, se você não tem proximidade com a pessoa. Quanto mais você tem um bom contato com as pessoas, o seu contato e a sua fala, ela vai ser mais fluida, ela vai ser mais leve, ela vai ser mais tranquila. Muitas vezes a gente quer vender um serviço que, na verdade, você não tem um contato com a pessoa e você não conhece a pessoa, então você não sabe o que você pode dar de melhor para ela. Não vou ir muito aqui não, senão eu entro no empreendedorismo, mas já entenderam o que eu quis dizer, né? O evangelho é a mesma coisa. Se você tem um bom convívio com as pessoas, Jesus fazia isso. Jesus era empreendedor, não sei se você sabia. Ele era um homem de negócio, mas também ele era um homem de Deus. Logo depois, ele comunicava. As pessoas gostavam de escutar Jesus. Até pessoas que rejeitavam os fariseus podiam não acreditar naquilo que ele estava falando, mas falavam assim, eu tenho que escutar esse cara, deixa eu ver o que ele vai falar. Até inimigo vai querer escutar. Por quê? Tinha convívio com as pessoas, ele tocava as pessoas, ele estava perto de pessoas. E entendendo tudo isso, eu vejo que desse lugar de nós termos contato, de nós termos comunicação, eu sempre vou me remeter ao lugar do quê? Nós somos discípulos. Discípulos são realmente aqueles que tomam a cruz
e seguem a Jesus. Só que não para só no seguir a Jesus. Tem a caminhada, tem um processo. Discípulo, em outras palavras, de uma forma muito clara para nós hoje, atualmente, é uma palavra de aluno. É um aluno. Por isso que eu sempre falo, anote. Eu encorajo você a anotar, pega seu telemóvel, anote. Pega um bloco de notas, compra um bloco de notas lindo, bonito e anota. Sabe por quê? É aí que o Senhor vai começar a entregar o seu futuro. É aí que o Senhor vai começar a entregar projetos. Mas sabe qual que é a questão? Tem muitas pérolas maravilhosas, uma boa notícia sendo compartilhada com o seu coração, só que porque você não anotou, amanhã você não vai lembrar. Você vai ter várias coisas para resolver. Por isso que eu falo, anote. Anote porque o Senhor quer derramar algo sobre o seu coração de forma específica e assim você vai viver segundo essa realidade. Eu falei ontem com os homens no culto, gente, que maravilhoso esse tempo que nós tivemos. E eu oro para que cada vez mais a gente consiga viver isso. Eu estava ali e eu compartilhei com ele, falei, olha, tudo que nós fazemos aqui é com o coração realmente rendido ao Senhor para a gente poder crescer cada vez mais, alcançar mais pessoas, mais homens. Então, sim, gente, eu estou trazendo algumas reflexões para vocês, para que nós entendamos realmente onde nós estamos como igreja. Meu papel como pastor é sempre puxar esse lugar. Vamos lá, como que a gente pode crescer? Como que a gente pode avançar? E vendo em relação a esse lugar de discípulo, sendo aluno, logo eu entendo que Jesus, o ministério dele começa com o ensino, gente, e termina com o ensino. Se você ler o começo da história dele, 12 anos de idade, ele no cenáculo, ele foi ensinar. A primeira coisa que ele foi fazer foi ensinar. 12 anos de idade, gente. Mateus 28 e Marcos 16, que são os dois últimos livros que falam da grande comissão, que são as últimas palavras de Jesus, antes dele se assunta aos céus, ele fala, vão por todo mundo, pregue o evangelho e ensine a obedecer os meus mandamentos. Batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o ensino, ele está no início e está no fim, porque o ensino é a marca do ministério de Jesus. Sem ensino, você nunca vai conseguir viver a plenitude do que ele tem. Existem muitas questões na nossa vida que a gente vive distorcida e não se apropria de promessas do Senhor porque a gente não tem conhecimento. Ignorância faz com que você barre de você viver as promessas do Senhor. Eu vou repetir. A ignorância a respeito da palavra vai impedir você de viver as promessas do Senhor. Como que você vai viver algo que você não sabe se te pertence? Faz sentido? Não tem como você viver algo que você não sabe que é seu. Agora, se você conhece, se você estuda, se você aprende, se você é um discípulo, se você é um aluno, você vai entender, isso pertence a mim, então eu vou atrás. Como emprego ou como empresa, você vai atrás porque você sabe daquilo que te pertence e você vai conquistar. Só que quando se trata do evangelho, ele engloba toda a sua vida. Então, quando eu olho para a minha área emocional, olho para a minha área financeira, estou olhando de uma forma muito limitada. Porque o Senhor ele quer atingir todas as áreas da sua vida. Ele quer transformar a sua área emocional, ele quer transformar a sua área financeira, ele quer transformar a sua família, ele quer transformar tudo, gente. E tudo tem um processo. Mediante tudo isso, eu estava fazendo algumas pesquisas, entendendo aqui, sobre essa condição de as pessoas aprenderem da palavra ou não aprenderem. 30% dos jovens abandonam as escolas em contextos familiares desestruturados aqui em Portugal. 40% na última década aumentou o síndrome de pânico e de ansiedade e depressão dos jovens aqui de Portugal. Porque falta ensinamento da palavra, falta a leveza que só a palavra pode trazer em meio ao caos. Viver a paz em Jesus não é isento de problemas, gente. É estar em meio a elas e você permanecer. O Senhor ele quer nos ensinar esse lugar. Ele não quer te isentar de dor. Você não vai ser isento de dor aqui. Talvez outra igreja, outro pregador, talvez que tenha um lugar onde vai trazer uma ministração que é muito romântica, é muito persuasiva, que não é o evangelho, mas uma parte dele, não é isso que nós pregamos aqui. Você vai vencer, você é vitorioso, você tem todas as coisas dele, mas você vai ter dor. Tem sofrimento. E eu não preciso nem te falar do evangelho para você saber disso. É uma realidade. A gente precisa refletir quais tipos de discípulos nós somos. Essa palavra, realmente discípulo, é a palavra matetes no grego. É a palavra aprendiz. O cara que aprende, é o cara que estuda. É o cara que vem ao culto, realmente eu quero aprender. Eu consigo perceber nos olhos de vocês, na postura como que vocês sentam, se você está apto para poder aprender ou não. Eu estudei para isso.
Eu preciso saber como falar com vocês e até quando eu estou perdendo algum certo de público dentro da pregação para eu poder voltar. Isso é estudo, gente. Isso é oratória. Antes eu tinha muita dificuldade quanto a isso. Depois que eu estudei, eu falei assim, então por isso que eles ficam assim e tudo. Dá para me saber se você tem desdém. Se você está recebendo de forma parcial ou completa daquilo que eu estou falando. Dá para perceber, gente. Glória a Deus pelos estudos de hoje. Então eu consigo atingir ainda mais as pessoas de forma ainda mais eficaz. Porque se eu falar baixinho, vocês vão prestar atenção em mim. Agora se eu falar firme, você vai falar, opa, está acontecendo alguma coisa. Tudo é oratória. Jesus era o melhor orador. Jesus, ele sabia como transmitir. Ele não tinha caixa de som, assim como hoje nós não temos também. O que ele fazia? Ele subia no monte. A voz dele propagava. Sábio. Você precisa saber como trazer esse lugar para a sua vida. Como comunicar com as pessoas. Como relacionar com as pessoas. Então, entendendo todo esse lugar, que a gente saiba se nós somos discípulos e qual tipo de discípulo, o que a gente tem aprendido, como que a gente está crescendo. Estamos crescendo? Você precisa avaliar, gente, no seu dia a dia, na sua caminhada com Jesus. Eu estou crescendo, Senhor? Na área financeira eu estou crescendo, mas a familiar não está boa, não. Nem falo com minha família. Se eu puxar o GPS da sua vida, mediante o propósito que o Senhor já estabeleceu para a sua vida, que você já sabe, ou você está entendendo, está condizente? Eu quero constituir uma família. Se eu puxar o direct de vocês solteiros, será que vai estar condizente? Eu converso com várias pessoas. Eu quero escalar na minha empresa. Tá. Se eu puxar a sua rotina, como que está a sua preparação? Está condizente? Então a gente precisa ser alinhado, gente, a coisas básicas. E o Senhor ensina isso para nós. Será que nós estamos alinhados? Eu falo que eu quero escalar, mas eu fico 5 horas no telemóvel. Falei isso para os homens ontem. Porque é um mal do século, gente. É uma coisa que a gente tem que lidar. É eu, é você, somos todos nós. Se você está usando para trabalho, glória a Deus. Mas vigie também. Eu uso. Porque a gente está ligado, conectado o tempo todo. Tem uma hora que eu falo assim, eu não quero telemóvel mais, eu quero saber, eu quero desligar. Amo vocês, mas não é nada contra vocês. Eu preciso desligar, porque minha mente está ligada o tempo todo. Ontem eu estava até 2 horas da manhã, mexendo, fazendo, pensando, Senhor, e o Senhor falando, e aquela coisa, meu Deus. Então esse renovo, essa oração foi para mim também. Então a gente precisa discernir o que tem acontecido e para onde que nós estamos indo, gente. Porque se nós não entendermos o que o Senhor tem para nós, você vai viver como um mendigo espiritual. Você tem promessa, mas você vive como uma pessoa que está ali na rua pedindo comida. Só que o Senhor tem banquete para você. Quem lembra da parábola do filho pródigo? Quem lembra, gente? Deixa eu ver. Tá vendo? Vocês conhecem. Um foi, torrou a metade da fortuna. O outro ficou. O que ficou é funcionário. Ele não é filho, ele é funcionário. Ele cobra a Deus. E eu servi a Deus. Cadê meu dinheiro? Ele tem mentalidade de funcionário. Ele fica irritado com o seu próprio irmão, mas esquece que a fortuna é dele também. O outro torre e cai em si. Ele volta. Então, quando a gente não entende o nosso lugar, a gente vive como um mendigo. Tem tantas promessas lindas para você que o Senhor tem preparado. Só que por falta de conhecimento, você vive na mesmice. Talvez você tenha a mentalidade assim, você recebeu a salvação e você sabe da sua salvação, que a palavra assegura isso. Só que você parou aí. Eu já sou salvo, glória a Deus. Aí não preciso de nada não, minha vida tá boa. Quem já pensou em assim em algum momento? Eu não vou nem perguntar agora. Quem já pensou assim em algum momento? Eu vou levantar as 2 mãos que eu já pensei assim. Não precisa ter vergonha não, gente. Eu não vou pedir ninguém para falar, pode ficar em paz. Eu tenho a salvação, tá maravilhoso, não preciso de mais nada. É porque não tem um conhecimento acerca daquilo que a palavra tem sobre você. Você sabe o que a palavra tem sobre você? Uma delas, a palavra fala que você é mais que vencedor. Você tem noção do que é ser mais que vencedor? É você ser vencedor de algo que você nem lutou. Todo dia você sai para a luta, não sai? Para vencer. Tem que matar 2 leões, tem gente que tem que matar 5. Não é assim? Cristo, ele já venceu a luta daquilo que você nem enfrentou. Mas tem gente que está sentada na salvação e acha que tá ok. Gente, eu não estou falando que está ruim, mas eu estou falando que tem mais para você. Você precisa entender o tipo de discípulo que você é, se você é aquele que... Tá bom, a salvação. E você fica ali. Você não cresce, é o mesmo. Você não muda, sua mentalidade é a mesma. É quando você conversa com a pessoa, ela fala assim, tá ok. Tá bom do jeito que tá. Eu não quero crescer. Tá tudo bem, irmão. A escolha sempre vai ser a escolha nossa também para nós avançarmos. Porque crescer dói. Crescer dói.
Em qualquer área da vida. Vai pro ginásio, quer começar a emagrecer, quer ganhar peso. Vai doer. Quer escalar na empresa? Dói porque tem processo, vai dormir menos, vai acordar mais cedo. Até estabelecer processos. Então tudo dói, gente, porque é as dores do crescimento. Só que o Senhor ele vai conosco no meio delas. Se nós não entendemos quais tipos de discípulos nós somos, gente, a tempestade, quando ela vier, você sendo frágil, ela vai te parar, ela vai te destruir. E é por isso que eu peguei esse texto para nós podermos ler aqui hoje. Então eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Se você quiser acompanhar aqui também, pode ficar à vontade. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, interessante, dia era o quê? Noite. E ele disse aos seus discípulos, não tem multidão aqui não. Vamos com calma no texto para você entender, interpretar o texto e você se apropriar do texto. Amém, gente? Se tem vírgula, tem importância. Vamos para onde? Então, vamos lá. Vamos para o outro? De novo, vamos para o outro lado? Vamos para o outro lado? Isso, eu estou vendo se vocês estão ligados ou se vocês estão viajando na maionese. Então, era a noite, ele disse aos seus discípulos, quem que disse aos discípulos? Jesus, vocês estão com a Bíblia aberta, então vocês viram o contexto aí, viu que é ele que está aí ensinando as parábolas. Jesus, ele ensinou 5 parábolas. Parábola do semeador é a primeira parábola que ele fala, cai em terra boa, né? Que ele fala de vários solos, né, que tem. Depois ele fala do grão de mostarda, ele fala da semente. A palavra da semente ela é curtinha, ela é maravilhosa. Fala que o cara foi jogar a semente no campo e foi dormir no outro dia e ela brotou. É maravilhosa essa parábola também. E ele fala da candeia, onde tem que colocar a luz no lugar certo para poder ser iluminado. E aí ele chega aqui, porque ele estava trazendo ensinamentos teóricos para depois ter uma prática. Esse lago aqui, para que você entenda, já entrando um pouco de contexto para você, é o lago de Genezaré. Lá que a gente estava falando semana passada. Ele é 200 metros abaixo do nível do mar. Ele é propício para ter tempestades. Propício para poder ter ventanias muito fortes, diferente dos outros lagos. Jesus é o Deus Criador. Logo, ele sabe o que iria acontecer estando no lago, que tem propício para poder ter tempestade. Então Jesus foi intencional. Amém? Jesus foi para a tempestade de forma intencional. Ele poderia pegar outro lago, mas ele foi para onde tem tempestade, porque ele estava ensinando algo teórico que ele queria trazer para prática. Até aí todo mundo está entendendo? À noite, não era de dia, para não enxergar nada mesmo, para ficar maluco. Não tem luz no meio do mar, só discípulo, não tem multidão. Vamos para o outro lado do lago. Quem está falando que vai para o outro lado? Quando Jesus fala para você poder ir para o outro lado, vai para o outro lado. Eu vou repetir, quando Jesus falar para você vá para o outro lado, vá para o outro lado. Quando Jesus falar comece o negócio, comece o negócio. Quando Jesus falar pare o negócio, pare o negócio. Quando Jesus falar faça aliança com essa pessoa, faça aliança com essa pessoa. Jesus deixou eles e falou para eles ir na frente? Não, Jesus foi junto. Então quando ele fala para poder ir para o outro lado, ele vai junto com você. Amém, gente? Amém. Se eu fosse você, eu anotava que tem coisas que vai ser liberadas para você aí. A multidão e eles o levaram do barco assim como estava. Olha só, do jeito que estava foi. Não, tem que pegar uma roupa. Peraí, eu tenho que arrumar, peraí, eu tenho que pegar umas coisas importantes da minha casa, eu tenho que pegar. Foi como estava. Quando Jesus fala para poder fazer na hora, faz na hora. Quantas profecias você vai precisar nos domingos? Quantas palavras, remas, quantas liberações de pastores você vai precisar domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, para começar o que Deus falou para começar? Quantas? Para que mais profecia você precisa? Deus já falou, gente. É por isso que eu fiquei até mais tarde ontem, que ele estava falando assim, Mateus, eu quero entregar mais coisas para você poder falar. Eu queria dormir. Eu queria estar renovado, bem, dormir, ter horas de sono, não é assim que a gente faz normalmente? Só que ele me renova. Porque eu quero falar com a igreja, Mateus. Quantos cultos, gente, você vai precisar para começar a fazer aquele projeto? Quantos cultos você vai precisar para poder parar aquele projeto? Quantos cultos você vai precisar para você poder parar de andar com aquelas pessoas? Não te aproxima de Deus. Não faz você ser mais amigo de Deus. Não, mas eu tenho que alcançar, tá? Prega para ele, mas não quer dizer que tem que andar. Entende a diferença, gente? Então, assim, você não precisa de mais palavras, você precisa só fazer aquilo que ele já falou. Você não precisa de palavras novas. Esse é o negócio, eu quero algo novo do Senhor.
Para que ele vai entregar algo novo se ele já te entregou algo? Ele só entrega algo novo quando você vive aquilo que ele já fez, gente. Deus não precisa mudar planos. Deus, quando ele dá um plano, é A, não tem B, C, D. Não tem, gente. Ninguém pega surpresa a Deus, não. Ele é o Criador. Ele já, antes da fundação do mundo, você já é escolhido nele. Está na Bíblia, você é escolhido. Já tem um plano designado para a sua vida. Quando nós saímos fora da rota de Deus, o GPS desliga o 5G, o Wi-Fi, você começa a ir do seu caminho, os seus sonhos, os seus projetos, começa a dar tudo errado. Ou dá certo aos olhos dos homens, mas você sempre tem a sensação de tá faltando. Quem já teve essa experiência? Eu já tive várias. De fazer, e tava tudo top, todo mundo elogiando e falando, mas comigo, colocava a cabeça no travesseiro, falava assim, gente, não é isso, tá faltando. Ele falou, é lógico que tá faltando, você não tá fazendo a minha vontade, você tá fazendo a sua. É isso que acontece. Falta. Você tem dinheiro na conta, mas falta. Você tem a pessoa maravilhosa do seu lado que não tem nada a ver com isso, mas tem falta porque relacionou na hora errada. Você sabia que a pessoa certa no momento errado se torna a pessoa errada? Tem gente que o Wi-Fi está conectando ainda. Pessoa certa em momento errado, porque você não está pronto para poder se relacionar, se torna a pessoa errada. E se atrapalha ainda a vida da pessoa. Relacionamento é sério, gente. Tem pastores que são encorajadores de casamento. Eu sou desencorajador. Nossa, pastor, meu Deus, o que você está falando? Eu prefiro que você esteja bem solteiro e relacione no momento certo para poder ter um casamento que transborde do que um casamento que divorcie. Que acabe de qualquer forma. Ah, não deu certo, essa pessoa aqui não serve, não. Aqui que o mundo fala, separa. Você merece ser assinado diabo. Jesus nunca falou isso, você merece ser feliz. Jesus falou assim, morre para sua vontade e viva para a minha. Olha o nível de Jesus, gente. O fim do ministério dele, as pessoas estão cobrando ele, Pedro em cima dele, João falando, mas Jesus, porque ele começou a mudar o estilo de pregação dele, porque ele estava indo para a cruz. Ele falou, vocês precisam se arrepender, vocês precisam morrer para sua vontade, vocês precisam tomar a cruz, vocês precisam agora passar pela dor. Porque estava na cura, nos sinais, maravilhas, tudo, todo mundo top. Aí a multidão estava em cima. Aí quando Pedro, ele traz esse relato para ele fala assim, ei, você não quer isso não? Então vai embora, meu filho. Eu não estou aqui para te agradar não, Jesus não está aqui para agradar a gente, ele está aqui para salvar. Eu e você estávamos indo pro inferno. Inferno. Jesus ele veio à Terra para poder estabelecer um projeto e um plano para nos salvar daquilo que é a condenação eterna. Quando nós nascemos, nós já nascemos condenados ao inferno. Ele veio à Terra para resgatar esse projeto e esse plano. Então, se nós não entendemos isso, nós vamos o quê? Avançando. Não espere mais profecias, mais palavras pregadas no mico para começar a fazer o que Deus falou para você fazer. Nem sei qual verso que eu estava mais. Qual? 37. Levantou-se um forte o quê? Vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou-se a encher-se de água. Jesus estava na popa, na parte mais estável. Essa palavra popa é a palavra mais instável, em outras palavras. Dormindo com a cabeça onde? Eu amo os detalhes da Bíblia. Travesseiro, tinha travesseiro, gente. Eu nem sabia que tinha travesseiro naquela época, mas tinha, porque está escrito. Os discípulos acordaram e clamaram, Mestre, não te posso que morremos, olha o drama. Começou a melancolia. Começou a choradeira. Não importa que te morremos. Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao lago, aquiete-se, acalme-se. Porque ele dá comando daquilo que você não enxerga e aquilo que enxerga. É vento e é mar. Essa mesma palavra de aquieta, de repreensão, é o mesmo que ele dava quando ele repreendia o demônio. No grego é o mesmo termo. Ele estava repreendendo, parando. Quando eu falo, tem ordem. Quando você fala, tem ordem? Quando tem um problema na sua casa, quando você fala, tem ordem ou não? Quando você fala algo sobre a sua empresa que está um caos, ou o trabalho que você está, ou o setor que você trabalha, quando você fala algo, tem ordem ou não? Você precisa analisar, porque você é filho de Deus. O próprio Deus faz morada em você. Então, quando você fala, deveria ter ordem. Reflexivo, né? Ele se levantou e repreendeu o vento. Aquiete-se, acalme-se. O vento o quê? Se aquietou. Porque onde ele fala, acontece. Quando você fala, as coisas vão começar a acontecer. Vou falar para você entender. Quando você falar as coisas vão começar a acontecer. Quando você começar a abrir a boca, as coisas vão começar a fluir. Quando você abrir a boca, as coisas vão começar a se alinhar. Quando você começar a abrir a boca, as coisas vão começar a ter vida.
Quando você começar a abrir a boca, as pessoas vão começar a viver novidade de vida. Bom que vocês não querem, tá um amém, murchinho, amém, amém, amém. É porque você não crê nisso. Mas se você está cheio da palavra, você vai crer naquilo que você libera. E quando tiver um caos, você vai falar assim, isso vai mudar agora. Você deveria estar consciente do setor que você atua, que deve ser o setor mais próspero da empresa. Sabe por quê? Você está lá. E sabe quem está dentro de você? O próprio rei. Deveria prosperar dentro do seu. O resto eu não sei, mas aonde você está tem que prosperar, meu irmão. Tem que ser abundante, tem que ser próspero, para as pessoas falarem assim, o que você faz? Essa é a pergunta. O que você faz? Me ensina. Como que é isso? Qual que é o meio? Qual é o método? Quais os passos? Hoje são vários passos, né? Só tem um, Cristo. O vento se aquietou e ficou tudo calmo. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Olha o medo aí, ó. O medo que tenta aprisionar a gente. Ainda não tem fé? Fé, contrário ao medo. Aonde tem medo, a fé vai embora. Aonde tem fé, o medo vai embora. Quem está ganhando dentro de você aí a luta? Qual é mais forte? A fé vem pelo ouvir e ouvir? Se não tem fé, se não tem palavra, não tem fé. Vai ter medo. Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este? Estava andando com ele, hein? Tinha acabado de receber 5 ensinamentos de parábolas. Ah, os discípulos, eu tenho minha tese. Quem matou Jesus não foi a cruz, foi os discípulos, gente. Que a raiva que esses caras faziam nele, misericórdia. E eu me vejo neles o tempo todo. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus do céu, esse texto aí... Eu já falei um pouco do contexto para vocês, mas para vocês terem, caso vocês queiram anotar, as parábolas que ele conta, o local do lago lá na Galileia. Enfim, Jesus estava preparando discípulos teoricamente para o reino, porque eles precisavam viver a forma prática. Jesus não cobra nada algo nosso que ele não ensine antes. Ele te ensina para que você viva. Ele fala assim, pegadinha do malandro. Não, ele não faz isso com a gente. Ele te instrui. Ele leva você a palavra. Quando você ora, ele entrega a coisa para você. Igual ele fez comigo ontem, eu estou compartilhando aqui com vocês para falar algo com a igreja. Porque aí ele vai falar assim, ó, agora eu te falei. Aí vem a parte do quê? Da prática. Então, praticante é a parte do quê? Da prática. Prática é prática, gente. Sabe qual é a palavra prática no grego? Prática. Você precisa praticar. É aí que é o nosso desafio. Você conhece a palavra, mas falta prática. Se falta prática, falta ativação. Deixa de desfrutar de coisas boas no Senhor. Deixa de desfrutar abundâncias, alinhamentos, crescimentos, propagações. Quem quer viver crescimento aqui? Glória a Deus. Viva a palavra. Viva a palavra que você vai ter essa condição. O ensino foi público para que prova, mas provará é privada. Porque você vai ter esse lugar do ensino ali, mas sua prova, gente, é individual com o Senhor. Ela não é coletiva. Se você é casado, vai ser com o seu cônjuge. Tem coisa ainda que é até individual, ainda entre o cônjuge. Que o seu é individual. Quando nós estivermos diante dele, vai ser individual. Seu cônjuge não vai estar do seu lado e falar assim, ó, ela fez isso aqui mesmo. Pode ficar tranquilo, ela fez. Não vai, gente. No céu não tem casamento. Por isso que é para agora. Toda essa condição que o Senhor instrui, que Ele ensina para poder viver, desfrutar. Cura é para agora. Não vai ter cura no céu. Pregar o evangelho agora, não é no céu. Você vai precisar pregar o evangelho no céu. Você vai precisar expulsar demônio no céu. Lá vai ser belo, maravilhoso. Eu sei que você tem muitas dúvidas a respeito disso, mas nossa mente racional não consegue compreender coisas celestiais, gente, a sua plenitude. Mas saiba que vai ser belo, vai ser maravilhoso. Pensa você não ter sono. Gente, sono não é de Deus mesmo não, gente. Sono desanima a gente, fala assim, meu Deus do céu, tem que tomar 5 cafés para botar o dia e você fica aí, tá quente. O sono é consequência do pecado, você sabia disso? Medo. Então, toda essa condição, Jesus sendo Deus sabia o que viria. Então ele conduziu os discípulos intencionalmente. Ele te conduz intencionalmente a algumas coisas. Ele quer, para ele te forjar mesmo. Ele quer que você receba e viva tudo o que ele tem para você. Então ele vai te conduzir. Você vai escolher ir ou não. Lembra da profecia? Lembra das palavras domingo após domingo? Lembra das palavras quarta após quartas? Está exposto à palavra. Se você não se colocar à condição, não adianta. Vamos entrar aqui nos versos. Verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus a seus discípulos, vamos para o outro lado. Gente, Jesus falou, ele falou, vai. Ele disse, está feito.
Quando Deus fala, é decretos liberados. Não são opiniões, gente. Não é igual eu e você, eu acho isso, eu opino nisso. Não, quando Jesus fala, está feito. Já está estabelecido. Jesus ele sempre usa a expressão do futuro no português. Quando ele fala façam, é porque ele já está falando, já está pronto, minha filha. Já está feito. Esse projeto já está pronto. Só que você precisa ir, começa aí, para eu te ensinar nesse processo, você crescer. Então, quando você começa a se apropriar desse lugar, olha só, gente, olha as características desse lugar. Naquele dia, ao anoitecer, noite, fala muito de lugar de vulnerabilidade. Estava noite, poderia ser de dia. Não poderia ser de dia, gente? Mais fácil. Mas com Jesus. Ele coloca ali, não, ele precisa depender de mim. Porque de dia, Pedrão vai pular na água, ele vai tentar alguma coisa para tentar ajudar. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa da sua ajuda. Ele precisa da sua obediência. Deus não precisa do nosso serviço, nós somos só privilegiados de servi-lo. Teve outras denominações, com todo amor e respeito, já converso com a pessoa, porque ela já se converteu, voltou para o Senhor, mas um dia a pessoa, ela não era líder, mas ela estava sendo preparada para poder se tornar líder, aí falou comigo, pastor, tenho dificuldade aqui, não sei, não vou conseguir mais na igreja e tal. Eu, tudo bem, eu estava sendo treinado, ele já sabia, já era falado com a pessoa, estava sendo preparado. E o período de preparo a gente exige da pessoa para que a gente possa forjá-lo, para que ele esteja apto àquele lugar. Aí a pessoa começou a falar, eu já sei quando a pessoa já começa a frase, eu já falei, opa, isso aqui já sei onde vai acabar já. Ele começou a falar e tal. Eu vi que na cabeça dele, o departamento da igreja dependia dele para funcionar. E aí, Jesus, aí a gente conversou e falou e tudo. Eu falei, tudo bem, meu. Eu vi que ele não queria mais. Eu falei, glória a Deus, tá bom. Tá tudo certo, meu. São escolhas e tá tudo bem. Não vai mudar nada. Eu falo que a pessoa que se coloca na condição e é convocada e ela lidera, ela sempre vai desfrutar mais. Vai exigir mais, mas ela sempre vai desfrutar mais. Ela sempre vai num nível mais profundo. Linha de frente sempre vai tomar mais porrada, mas sempre vai viver mais coisas. Isso é bíblico, gente. Queira ou não. Eu não estou aqui para que você queira ou não se tornar líder. Eu estou falando de uma realidade. Existe um preço, mas existe uma bênção acima que você vai viver. Porque você vai estar sempre vivendo coisas. E ali o Espírito Santo depois me ministrou no meu coração depois, falando assim, falou, Mateus, eu não dependo de você, eu não dependo dele, eu não dependo de ninguém. Se vocês saírem, vai ser melhor ainda, porque com essa mentalidade eu não preciso mesmo de vocês. A igreja não depende de você. Eu levanto o que eu quero. Se você não tiver, eu levanto a pessoa na rua e converto ela. Se nós não pregarmos, pedras clamarão, gente. Se nós não entendemos o lugar do privilégio de anunciar, de ser um comunicador dele, não muda nada. A gente precisa ter isso claro. Deus não depende da gente. Ele depende de si próprio. A aliança que ele faz lá no início com Abraão, ele sabia que Abraão poderia quebrar. Ele se comprometeu com ele mesmo. Eu me comprometo com essa aliança. Ele não colocou Abraão para se comprometer. É lindo quando você entende. Por quê? Ele não depende da gente. Quando nós entramos no fluir, nesse lugar do processo, do cuidado de Deus, a gente só flui naquilo que ele faz. Então você tira todo o peso e fala assim, eu tenho que fazer. É claro, tem um lugar da liderança que a pessoa ela precisa não centralizar em si, que ela precisa fazer com que as pessoas participem. Tem todos esses processos, mas o Senhor ele não depende de nós para nada. Se eu, como pastor, eu parar de entregar meu dízimo, por exemplo, a igreja não vai faltar não, gente. Quem vai perder sou eu. A minha bênção, a minha semente, o meu fruto. A igreja continua. A igreja não depende de pessoas. As pessoas são privilegiadas de servir a igreja. Só que isso lá fora você não vai escutar muito. Mas como nós somos uma igreja bíblica, nós ensinamos para quem a gente quer viver segundo a palavra de Deus. Então Jesus, ele convida como vamos e não vão. Ele vai junto com você. Naquilo que ele estabeleceu para você, ele vai junto com você. Ele vai estabelecer junto com você. Obediência nem sempre nos leva num lugar confortável, gente. Na verdade, a maioria delas não leva. A maioria. Não é confortável. Mas é aí que entra a dependência. Quando tira o conforto, entra a dependência, porque você não tem mais opção. Você fala, eu preciso depender de Deus. Não tem como aqui, eu não aguento mais, eu não vou conseguir. Aí ele fala assim, agora eu entro. Lembra os 45 do segundo tempo? Ele gosta dos 45. Geralmente ele gosta de fazer nos 45. Você chega no limite. Até Jesus chegou no limite. Jesus, se possível, afasta de mim esse cálice.
Ali era a ira que ia ser derramada sobre ele. Aí, se você entende psicologicamente, ele suou sangue, porque é um nível de estresse altíssimo, o mais alto que se pode ter. Então, ele transpirou sangue. Jesus chegou a esse nível. Ai de mim, de você, acharmos que nós não vamos viver tal coisas. Então, quando o Senhor está querendo nos instruir para esse lugar, Ele está falando, eu vou conduzir vocês. Disse aos discípulos, vamos para o outro lado. Quando você vê Êxodo, capítulo 13, verso 21, você vê o povo de Israel. O que está acontecendo? Tinha coluna de dia e tinha coluna de fogo à noite, protegendo o povo, no meio do deserto, para eles poderem ser guiados, para poder chegar à terra prometida. Então o Senhor, Ele quer nos guiar, mas você permite Ele guiar? O Senhor, Ele quer que nós sejamos conduzidos por Ele e vá junto com Ele. O verso 36, eles deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. Havia também outros barcos com ele. Esses detalhes são muito lindos. Outros barcos. Mas entra no barco dos discípulos. Tem que deixar a multidão. Tem coisas que você vai viver, você tem que deixar algumas pessoas, gente. E eu não sei porque eu estou sendo tão enfático que Jesus, porque não está nada escrito disso daqui. Tem coisa travada na sua vida. Eu vi assim no espírito. Mas você insiste para poder ir para o outro lado. Ir para o outro lado, gente, não é só simplesmente ir para um outro lado geográfico. Ir para o outro lado está falando de crescimento, avanço. Só que a gente continua do mesmo jeito, com a mesma mentalidade. É difícil? É. Olha que interessante. Rodrigo, da Bárbara aqui, que nós temos como irmãos aqui, do Davi, a família que é membro aqui dessa casa. Alguns já sabem, eu cresci com o irmão dele. Durante boa parte eu cresci com o irmão dele, eu tinha pouco contato, porque ele é mais velho do que eu, então criança, adolescente, então eu não convivia muito com ele. Ele tinha as amizades da idade dele. Eu e ele não crescemos na igreja. Nós não tínhamos contato. Ao longo de muitos anos, a maioria da nossa vida, nós vivemos afastados. O Senhor foi encontrar a gente em Portugal. Eu nem convidei ele para vir aqui, ele achou e nem sabia que era eu que era o pastor da igreja. Gente, quando Deus quer, Ele afasta e encontra quando Ele quer encontrar. A gente não sabe dos projetos do Senhor. Em outro país, no mesmo local. Gente, se isso um humano projetar para poder fazer isso, vai dar tudo errado, porque não tem como. Eu só quero que você entenda que às vezes isso pode acontecer, mas não conte com isso. É 1 em 1000. A maioria das pessoas eu tive que afastar. Eu só cresci quando eu deixei a multidão na minha vida. Continuava pregando, continuava anunciando, continuava passando, igual Jesus fazia, mas eu tive que afastar. Porque eu não estava bem, eu não conseguia lidar com as pessoas. As pessoas tinham práticas que era contrário ao que a palavra estava me instruindo a fazer. Não dá, gente. Luz, trevas, dia, noite. Não, a gente quer trazer toda justificativa, menos justificação, mais arrependimento. É isso que vai levar a gente a viver realmente plenitude celestial. É por isso que a gente não vê muito manifestação de Deus. É natural demais, é razão demais. Deus mandar você orar, porque Deus, Ele fala, ora. Cara, na rua do nada, você trabalhando na sua correria, você vai parar e orar? Vai ser uma alma para Jesus, talvez uma cura maravilhosa que pode ocorrer e vidas serem alcançadas através dessa cura. Porque quando pessoas são curadas, meu irmão, eu não sei se você já participou de alguma, o céu, ele fica baixinho assim, ó. Porque mexe na emoção da pessoa, ela fala assim, é algo impossível acontecendo. Eu já tive o privilégio de ver várias vezes, eu falei assim, meu Deus, às vezes eu estava orando e eu não acreditava, mas eu estava orando, eu falei assim, eu creio, Senhor, mas dentro de mim eu falei, não está acontecendo, mas está acontecendo, e eu orava, e eu via as pessoas ali levantando da cadeira de rodas, enfim, gente, tantas coisas que eu falo assim, ele falou, Mateus, sou eu, tá? Sou eu. Quando você está nesse lugar, o Senhor, Ele quer te usar. O Senhor quer... Gente, tem pessoas todo dia no seu trabalho falando que está com crise. Você não faz nada. A pessoa está ansiosa, depressiva. Aí você está pensando, eu sei. Eu estou passando por isso, pastor. Eu sei. Mas quando você abrir a sua boca, você recebe a sua e ainda declara sobre a pessoa e ela vai receber a dela. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando você é fraca que você é forte. É quando você entende que você é o nada que Ele faz você viver aquilo que Ele tem para você. Quando você se acha o cara, Ele fala assim, eu não preciso. Ele fala, eu não vim para os bons, eu vim para doente. Se nós nos acharmos bons demais, Ele fala, eu não vim para você.
Você não precisa dele. Por isso que a tendência europeia é de não receber Jesus. Para que eu preciso de Jesus? Minha vida está boa, eu cuido da minha saúde, eu faço o que todo mundo precisa fazer, eu faço tudo certinho, eu honro a minha esposa, eu cuido dos meus filhos. O natural está todo certo. Mas está aqui, inferno, céu, ele está aqui. E está fazendo tudo certo na terra. Maravilhoso, mas não tem Jesus. Já viu aquelas pessoas que falam assim, gente, eu conheço a pessoa top, pastor, ela é maravilhosa, só não tem Jesus. Ele fala, só não tem tudo. Se a pessoa não tem Jesus, gente, não adianta. E quem que vai apresentar esse Jesus para essa pessoa? Ah, eu achei que ia ser eu. Vai ser você, em nome de Jesus. Seguimos aqui, ó, 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que essa foi se enchendo de água. Olha aqui outro detalhe importante. Eu estou no barco e está entrando água. Então parece que não é Deus, eu estou fazendo, parece que vai dar tudo errado. Está enchendo de água. Pensa a razão, gente, natural. Você pode pensar, né? Barco, água entrando, Jesus no barco. Jesus estava o quê? Ele acordou antes de alguém chamar ele? Porque ele falou antes que ele ia para o outro? Se ele falou que vai para o outro lado, ele vai para o outro? Então ele estava? Estou fazendo aqui o brainstorm aqui, tempestade aqui de ideias. É assim que você tem que ler a Bíblia, meu irmão. Eu aprendi isso, é claro, ainda mais pela parte do ensino. Mas é assim que você tem que ler a Bíblia. Você vai extrair muito mais e falar assim, uau, é isso que eu vou colocar para minha vida. Antes de alguém chamar ele apavorado, então vamos chegar lá, a água estava entrando, mas ele continuava o quê? Com o travesseirinho dele. Não sei se era do melhor qualidade, porque naquela época, não sei, né? Talvez tinha até pedra dentro, assim, para dormir, porque eu não sei. Estava lá, dormindo. Porque Jesus falou, eu vou para o outro lado, eu falei para você ir para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Só que essa água, ela pode representar não só problemas, mas o mais nível baixo daquilo que você fala assim, não vai dar certo. Não é de Deus isso daqui, tá dando errado. Não vai... Foi o Senhor que falou? É isso que você tem que saber. Foi o Senhor que falou? Foi. Então continua. Não foi o Senhor que falou? Para. Tem que parar. Não faz mais nada. Literalmente não faz mais nada. Ora e peça discernimento que ele vai te orientar. É isso que você tem que analisar, gente. Preto no branco. Por que a gente quer colorir o negócio todo e fazer aquela confusão? Mas eu acho... Não, gente. Senhor, o que você quer? Isso. Começa isso. Para isso. Avança com isso. Começa o relacionamento. Para o relacionamento. Não relaciona com essa pessoa, não. Fica quieto. Não faça mensagem. Gente, o Senhor, Ele sabe. Ele está fora do nosso tempo. Ele já sabe o que vai ocorrer. Ele já sabe o que vai acontecer. Então essa palavra aí, levantou-se no grego, é realmente, ele revela o surgimento de um súbito ali. Essa palavra de vendaval, as ondas se lançavam. Gente, ela aparece, eu estou vendo aqui, 2 vezes no Novo Testamento. Ou seja, poucas vezes. Tempestades que são totalmente turbulentas, que tentam desestruturar a gente. Quem já passou por tempestades bem turbulentas aí na vida? Deixa eu ver. Glória a Deus por você que não levantou a mão. Se você não passou, você vai passar, meu irmão, pode ficar tranquilo. Faz parte. A vida ela é assim, nós vamos passar por tempestade. Tem uns que passam mais do que outros, não sei qual é o critério de Jesus não. Talvez você pergunte para ele no céu, mas faz parte. Mas eu vejo que todas as pessoas que passam por tempestade, talvez mais do que a gente, elas vivem mais coisas também. Elas são mais expostas, mas elas desfrutam de coisas que talvez a gente nunca toque. É por isso que Pedro viveu e desfrutou de coisas que outros discípulos não desfrutaram. Quem pega a moeda na boca do peixe? Eu pego. Quem começa a igreja? Eu começo. Quem traz Jesus? Eu trago também. Quem se arrepende? Ele se arrepende. É intenso. Intensidade. De Simão para Pedro, quando mudou, meu irmão, ele entendeu o lugar do ouvinte, depois ele foi para o praticante. Aí ele viveu realmente a plenitude do que o Senhor tinha designado para ele. Tá no meio do nada, Jesus andando, é um fantasma, não é, sou eu. Ah, se é você, então me manda até contigo. Sabe o que as pessoas eu vejo falando? Mas ele afundou. Ele afundou, mas ele foi. A gente não anda nem sobre uma piscina. Então, essa intensidade, ela vai levar a gente a desfrutar e viver coisas que outros não vivem. Que são os doidos. Olha o crente aí. Tem vergonha quando alguém chama você de crente? Ou de cristão?
Tem pessoas que você fala e se apresenta, se ela fala, tá no meio da roda, tá no meio de amizades ali, informal, que às vezes você tá encontrando com aquela galera que você não vê há muito tempo, de escola, enfim. Você tem vergonha de falar que você é cristão e as pessoas não sabem? A gente precisa ter isso muito convicto em nós. Porque nós que seremos os porta-vozes para essas pessoas. A primeira impressão, a nossa atitude em relação a eles. Então ali, as águas não vão afundar, gente. Porque Jesus está no... Se Jesus está no barco, a gente não vai afundar, não. Pode entrar água que for, pode ter turbulência que for, pode ter problema que for, não vai afundar. Porque ele falou, nós vamos para o outro lado. O Senhor está falando, vai para o outro lado. Talvez já está tendo um barco e a água está entrando aí, ó. Talvez essa pessoa. Mas pode continuar que vai dar certo. Pode continuar que ele vai fazer. Pode continuar porque a vitória tem sabor de mel. Pode continuar que ele vai estabelecer. Verso 38. Jesus estava na popa, parte instável, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram, mestre, não te possa que morramos? Esses discípulos, eu te falar, viu? O drama era com eles mesmo. E a gente é assim também. Eu olho para mim e falo assim, Jesus, que dramático com isso, pelo amor de Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu peço misericórdia para a minha vida, intercedo pela minha vida, falo assim, me ajuda, meu Deus do céu. Como que você me escolheu para estar à frente de uma igreja, Senhor? Ele fala, porque você entendeu isso? Porque a pessoa fala assim, eu consigo, vai dar certo, eu sou o melhor, vamos... Bate no peito, pode andar que eu faço. A pessoa fala assim, não vai depender de mim, vai ser só a força dele. Deixa ele se lascar todo, depois ele vai voltar arrependido. Porque se chama misericórdia, ele vai estar sempre de braços abertos. Quando Pedro afundou, a palavra fala que Jesus ele estava assim, ó. Porque Jesus sabia que ele já ia afundar. Ele já estava de braços, de mãos estendidas. Ele já sabe quando você vai afundar, ele já está com a mão estendida para você voltar. E através dessa experiência, você nunca mais fazer o que você fez. Porque Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade. Ele falou, olha para mim. Pedro não andou sobre as águas, gente. Pedro andou sobre a palavra de Deus. É assim que nós devemos andar, sobre a palavra. Quando Pedro falou, ele falou, vem. Ele falou, eu vou. Jesus liberou a palavra. Ele andou sobre a palavra. Tempestade veio, problemas, ele olhou. Ele começou o quê? A afundar. Para de olhar para o problema. Para de ser comentarista. No Brasil, gente, vocês portugueses, tem um comentarista muito famoso da área do esporte, chama Galvão Bueno. Sabe qual é o problema? A gente é Galvão Bueno demais. Você comenta demais o problema e declara pouco. Pare de comentar sobre a situação que você está vendo. Começa a declarar sobre ela. Começa a liberar vida onde tem morte. Começa a trazer alinhamento aonde não tem. A gente é comentarista demais. E tem um nome para isso, tá? Fofocar. Tem pessoas, misericórdia, tem umas pessoas que falam que é o Ministério da Comunicação. Misericórdia. Não, isso é fofoca, gente. A gente começa a falar, não, você vai me entender. Aí começa a falar, gente, não faz isso. Proteja, faça com que o Senhor ele esteja sempre realmente alinhando você, trazendo a perspectiva certa, alinhando. Verso 39, estamos finalizando. E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa a bonança. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso porque é o Senhor falando realmente esse lugar como eu trouxe para vocês. Quando ele traz essa ordem para a tempestade, para o vento, para o mar, da mesma forma que ele repreendia o demônio que estava possuindo uma pessoa. É ordem. Ordem. Autoridade. Você precisa exercer a autoridade no nome de Jesus. Sabe por quê? Nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. Nós somos embaixadores em Cristo Jesus. Sabe o que é um embaixador? Todo mundo sabe o que é um embaixador. Existe uma embaixada e lá tem uma representatividade de um local. Você é um representante do céu onde você pisa. Agora, você realmente representa o céu? Ou você é o 007? Só aparece de vez em quando? Só aparece só para aparecer? Não, meu irmão. O Filho de Deus, ele é embaixador. Onde ele chega, as pessoas falam assim, o crente chegou. Você vai conquistando respeito quando você se posiciona. Você conquista autoridade. Eu fui de uma pessoa, e tá gravado, e isso eu falo com qualquer um nos meus parentes. Eu fui da pessoa onde, na minha família, onde tinha termos, onde eles usavam muito palavrões, aonde mudou a minha vida porque a palavra foi me lavando e eu parei de usar os termos inadequados.
Hoje, muitas das vezes, quando eu chego em ambientes dos meus parentes, eles param de falar palavrão. Mateus chegou. Não é pastor, não, é Mateus. Mateus chegou. Ele é crente, eles falam assim, ele é crente. Eu falo, sou mesmo, cheguei. Ninguém vai falar palavrão aqui, não. Porque você tem que ter jogo de cintura, você não precisa ser chato, rude e não tem que falar. Não, gente. É saber, é sabedoria. Eu falo, cheguei mesmo, ninguém vai falar palavrão não, viu? É feio. E quem fala palavrão é de quem? Aí eu trago, eu faço eles refletir. Aí todo mundo fica com silêncio, aquele silêncio da morte assim, ó. Seus parentes precisam ser alcançados para Jesus através de você, meu irmão. Toda oportunidade que você tem, você precisa semear semente ali, ó, jogando. Se você puder escolher entre seu parente e um amigo, quem você escolher? O amigo? Tem gente olhando assim, aquele parente lá, misericórdia, deixa ele pra lá e... É seu parente, eu sei que vai, ele pode fazer raiva, mas é seu parente. É do mesmo sangue. O Senhor quer que você alcance ele, meu irmão. Mas você não vai converter ninguém, a gente não converte ninguém, nós lançamos sementes, nós anunciamos e deixa o Espírito Santo mover. Alguém te convenceu algo? Alguém te convenceu de estar na igreja hoje? Poderia estar na praia, nesse calor. Mas o Espírito Santo te conduziu, meu irmão. Amém. A gente não convence. Então a gente não precisa ser esse lugar. Não, anuncia. Ame. Sirva. Constrange a pessoa com o amor de Jesus que você foi constrangido. Não tem como, gente. Na hora que der problema, pode ter certeza, ele vai te pedir oração. Começa assim, fala, ora por mim, eu tô vendo que você tá na igreja, você tá frequentando a igreja aí em Cascais, né? Ora por mim, tá tudo errado, tá dando tudo errado aqui, ora por mim. Começa assim. Daqui a pouco pergunta, aonde que fica a igreja? Aí você vai falar assim, antes nem falava comigo, agora já tá pedindo ajuda. É assim, gente. A nossa parte adâmica vem, ela grita nessa hora, fala assim, vai esperar agora também, vai passar pelo vale. Mas o que você faz? Porque você é uma nova criatura? Amém, Senhor. Você passa o endereço, eu posso te encontrar? A gente pode tomar um café, pode tomar um sumo, pode tomar um açaí. Você atrai a pessoa, você ama a pessoa. Aí depois dele, ele vem outros conhecendo a Jesus para viver eternamente com o Pai. Caminhada com Jesus é simples, gente. A gente complica demais. A gente quer colocar Jesus, Deus, dentro de uma caixa. Ele não está restrito a esse espaço. Ele é o dono, Ele faz, Ele estabelece, e o Senhor quer que realmente nós entendamos essa plenitude. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Realmente essa palavra medo, essa palavra covarde, sem firmeza. Essa palavra fé, a palavra pistes. Eu não vou entrar muito no fé, porque eu fiz uma série sobre fé exatamente para solidificar você. Então, tá no YouTube para você poder aprender. Mas tá falando de fé ativa, confiante, convicta. Você precisa ser cheio da palavra, gente. Se você não for cheio da palavra, você vai passar por problemas e não vai saber enfrentá-los. Você não vai se sentir com autoridade para aquele lugar, você não vai perceber o que você pode exercer ali. Você precisa estar cheio mesmo da palavra. Você precisa comer a palavra. Você precisa investir tempo na palavra. Você precisa sacrificar. Essa palavra sacrificar, ela foi extinta do nosso vocabulário, gente. Quando fala sacrifica, fala, já basta meu dia, já basta meu trabalho, já basta meu chefe, já basta... Gente, a vida do cristão é sacrifício. Ela é sacrifício, ela tem sacrifício. A gente precisa entender o nosso lugar. Crescendo, avançando, progredindo, anunciando, caindo, levantando ainda mais forte. É assim, gente. Mas não ande sozinho. É por isso que existe a igreja. Pessoas diferentes que fazem, nossa, tantas coisas. Falam assim, meu Deus, o que eu vou fazer na igreja? Falei com os homens ontem, vou falar com vocês. Quando tem algum problema na sua empresa, tem um fofoqueiro na sua empresa, você sai da sua empresa? Não, você precisa trabalhar. Na sua casa, nos seus parentes, com os seus familiares, tem pessoas que traem, tem pessoas que maltratam. Você você abandona a sua família? Não. Por que você faz para a igreja? Por que a gente faz para a igreja? Porque o inimigo usou isso a favor, no meio da brecha que foi dada através dessa pessoa que te feriu, e você falou assim, a igreja não presta. Não, gente, não tem nada a ver. O inimigo ele só usou isso contra você, e você caiu direitinho. É por isso que tem muitas pessoas falando, tão rancorosas, gente, elas só precisam ser amadas. Quando eu vejo um vídeo de uma pessoa que está falando mal da igreja, eu falei, cara, ele não entendeu o evangelho. Ele só precisa ser amado. Quando você vê uma pessoa seca demais, dura demais, você vê, gente, tem uma raiz. Ela só precisa ser amada. Eu vi essa semana, nos Estados Unidos, o cara matou várias pessoas e abusou de várias meninas. Aí um dos homens, que ele matou todas, ele abusava e matava. Olha o nível.
E aí teve o tribunal. Aí foi um dos pais das meninas. Ele chegou no tribunal. Tem na internet, eu vou achar e eu vou mandar para vocês. Ele foi no tribunal. Ele falou assim, eu deveria odiar você. Mas a pessoa que eu sirvo me manda amá-lo. A pessoa, ela tem... os estudiosos, os psicólogos fizeram várias pesquisas sobre esse homem e ele tinha várias crises, ele tinha vários termos de realmente uma pessoa doida. Porque, gente, para fazer isso tem que ser muito endemoniado. Então ele tinha várias questões. E aí fala que todas as pessoas que falavam sobre ele, falavam, você tem que morrer, você tem que isso. Porque essa condição natural, ela acontece mesmo, vem a raiva na gente. Eu não sei como que eu combateria tendo um filho e essa pessoa matando esse filho. Meu Deus do céu. É o sentimento de Deus. E aí esse pai, um único, todo mundo maltratando, fala, você tem que morrer. Aí vem ele. Eu deveria te odiar, mas quem eu sigo falou para eu te amar. E aí ele fala poucas palavras. Eu perdoo você e eu amo você. Gente, eu achava que eu era crente até ver esse vídeo. O vídeo mostra ele tava... Todas as pessoas falando, ele ficava com uma cara muito cínica, tipo deboche, quando as pessoas julgavam ele. E tinha matado gente, abusado e matado. Ele fazia cara de cínico quando as pessoas estavam falando mal dele. Você tem que morrer, ele ficava com a cara cínica. Quando esse homem falou, ele começou a chorar. E tem que pagar por tudo que ele fez. Nos Estados Unidos, com certeza, perpétua ou morte. Ele tem que pagar. Condições, escolhas levam a consequências. Nunca vai ser isento. Mas Jesus, ele também precisa receber. Isso é evangelho. Nosso evangelho aqui, gente, não estou falando que ele é levinho, não é nada não. Cada um tem sua porção. Deus sabe de cada um. Não compare com outra nação, não. Mas quando eu olho para isso, eu falo assim, eu preciso crescer mais. Toda vez que eu olho para essas atitudes, eu falo assim, eu achava que eu estava seguindo a Jesus, eu preciso me arrepender mais. Eu preciso falar menos, eu preciso agir mais. Então, o Senhor realmente, ele está trazendo esse alerta para mim e para você. Verso 41, e o último, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é ele? Quem é essa pessoa? Todo ensino de Jesus, gente, não conduz uma pergunta. Quem é ele? A gente tem que chegar diante de Jesus, quando ele quebrar, a gente fala assim, quem é esse que está fazendo tudo isso? Fala, Senhor, eu dependo de você. Eu preciso de você. Você precisa reconhecer, eu dependo de você, eu preciso de você, eu avanço por você, eu vivo a igreja por você. Gente, nunca esteja aqui por conta de nenhum pastor que possa me substituir um dia por mim, por ninguém, nenhum líder ou outro local que o Senhor direcione você, que você esteja. Nunca esteja por pessoas, esteja por Jesus. Ame a Jesus, sirva a Jesus. O irmão pisou no seu carro, você perdoa e ama porque ele precisa da sua maturidade para aprender. Essa diferença, a gente fala assim, vou sair. Não faça isso. Fora, você é uma presa fácil. O inimigo está doidinho que você fica sozinho, isolado, sem ninguém, cheio de crise, ansioso, depressivo, solto. Falou, é meu. Acaba com você. Acaba com a pessoa. Não tem igreja para ajudar. Não tem um líder espiritual. Não está sendo discipulado. Não está sendo orientado. Não está sendo exortado. Não está crescendo. Não tem como, gente. Eu quero que a gente reflita que o ir para o outro lado, ele vai muito além do que você pensa. Você achou que era só transferir, né? Tá de uma cidade para outra. Não é. Quando você estuda, você fala assim, uau. Agora eu quero perguntar de novo, você entendendo tudo isso. Quem quer ir para o outro lado da margem? Agora você entende o preço. E você escolhe diariamente. No dia que você... Gente, se tiver que gritar, grita. Grita. Mas não pare. Tiver que chorar, chore, mas não pare. Tiver que falar alguma coisa que você não sabe o que falar, fala com uma pessoa que seja madura o suficiente para poder entender. Não fala com qualquer um. Não fala com qualquer um não, gente. Você vai abrir brecha para você mesmo, vai destruir você mesmo. Então, sabedoria. Você não tem que falar só para os pastores. Vai ter pessoas aqui na igreja maduras também que falam, irmão, eu preciso te falar. Nossa, eu tenho que só compartilhar com você para você orar por mim. E fala, e volta. Aí você precisa só disso. Mas ligando sozinho, só estando sozinho, não vai. Então, a gente precisa entender esse lugar da igreja, caminhando junto, andando juntos. Os discípulos, o que eu vou fazer? Como é que vai ser isso daqui? Não, eles entenderam. Eu vou pelo menos até ele. Tô com medo aqui, mas eu vou até ele. Se você estiver nesse nível, vai até ele, não deixe de ir. Pelo menos eles foram.
A gente tem medo e fica parado, paralisado, porque o medo paralisa a gente. Não, vá até ele. Mas depois suba de nível. Depois começa a dar ordem. Porque a ordem já foi dada, no nome de Jesus, dá a ordem. Tempestade, fica quieta. Problema, você vai sair. Vai acabar agora, vai ter alinhamento agora. Nesse local onde eu estou. O Senhor, Ele está nos levando para esse lugar, para outra margem. Amém, gente? Quero que você fique de pé no seu lugar. O mar e a tempestade até assustava, mas a glória de Deus, a gente, sempre vai ser maior. A água pode estar até entrando no barco da nossa vida, mas você vai chegar do outro lado. Você vai avançar naquilo que Ele tem para a sua vida. A sua família vai crescer mais. Sua família vai crescer mais. A sua família vai prosperar. A sua família vai ser uma bênção para essa terra. A sua família pertence ao Senhor. O inimigo não tem autoridade nem vê sobre a sua casa, sobre a sua família. Você precisa receber isso, meu irmão. A sua família é de Jesus. A sua família pertence a Jesus. A sua empresa é de Jesus. O local que você trabalha pertence ao Senhor Jesus. Se o seu chefe não conhece a Jesus, vai servir a Jesus. Você tem noção do alinhamento que vai ter celestial se essa pessoa se converter, meu irmão? O dono, a autoridade, servindo a Jesus. Não tem coisa mais linda que um CEO que ganha milhões podendo chegar aqui e estar ali na porta segurando a mão das pessoas, apresentando, porque no reino de Deus, gente, todo mundo é igual. Não tem coisa mais linda do que isso. Eu amo isso. E é assim que nós vemos como igreja. Nós não estamos em Cascais à toa. A gente poderia estar em qualquer sítio, mas em Cascais é diferente. Região turística, onde vamos amar o povo, que talvez vai falar assim, vai embora. Mas deixou semente. Uns vão passar, outros vão permanecer, uns vão criar raízes. E assim vamos avançando. Amém, gente? Eu quero fazer uma oração simples, mas poderosa para você. Talvez você é essa pessoa que já está no barco, já deixou a multidão. Você está indo para o outro lado. Mas tem um medo que te assola. Você está querendo abandonar, você está querendo largar, você não quer mais. É medo. Você não sabe o que vai dar. Talvez está vindo até várias coisas na sua mente, isso não é de Deus. Deus falou e eu não sei, e como é que vai ser isso? E o Senhor, Ele tá querendo um alerta para você. Continua. Só que como igreja nós somos encorajadores. Encorajadores para você poder continuar a viver mediante aquilo que Ele preparou para você, que é tão maravilhoso e lindo. Só que o inimigo está colocando várias coisas por conta de algumas brechas que às vezes a gente abre por medo. Não vai dar certo. Para. Você não vai conseguir mesmo. Você tentou várias vezes, não deu certo. Não vai conseguir, não vai ser. E eu não sei o que é, gente. Mas você sabe. Essa condição, esse projeto, essa situação vai acontecer. Se o Senhor falou, vai acontecer. Mas eu quero orar por você. E se você é essa pessoa, eu quero você aqui na frente para orar por você. Esse é o momento onde você vai receber essa porção do alto mesmo. Pode ficar na frente aqui para mim. Pode ficar aqui de frente para mim, assim, virado para mim. Isso. Nenhuma palavra é em vão daquilo que nós recebemos aqui. Tudo tem um propósito, realmente, daquilo que o Senhor quer derramar sobre os corações de vocês. Vocês não queriam estar aqui. Vocês não precisam me falar isso para mim. Isso não é uma vergonha nenhuma. Porque isso não veio de vocês, isso veio do inimigo. Muitas coisas até aconteceram para vocês nem estarem aqui. Desânimo, conflitos, brigas. Mas sabe o que é o melhor? Vocês escolheram. Eu vou ainda quebrado, desanimado, cansado. Eu vou ir, porque tem algo lá para mim. E todas as vezes que acontecer isso, fala assim, eu vou. Sempre vocês vão receber. Porque em Deus Ele sempre vai trazer mais, Ele sempre vai surpreender a gente. E eu preciso lembrar isso para vocês. Não parem de fazer aquilo que Ele já entregou para vocês. Talvez tem coisa para ajustar, tem, gente, mas o Senhor Ele vai estabelecer do jeito dele, da forma dele, vai ser linda. A caixa, o formato é diferente, mas vai acontecer. Feche seus olhos, vocês que estão aí atrás, estendam a mão aqui para frente, para nós podermos orar por essas vidas. Senhor, nós te agradecemos por cada vida que está aqui à frente.
Eu abençoo, Senhor, todos esses projetos, todas as condições pelas quais eles se colocaram a condição de viver. Pai, eu creio que existe algo que está sendo derramado sobre eles. Coragem, ousadia, intrepidez, para que eles possam realmente, Senhor, viver o projeto e o plano do Senhor. Eu oro abençoando os seus caminhos. A tua palavra diz em Salmo 119, 105, que a palavra é lâmpada para nossos pés e luz que realmente ilumina o nosso caminho. Então que você venha iluminar o caminho dos meus irmãos. Que você venha alinhar o que precisa ser alinhado, direcionar o que precisa ser direcionado, fortalecer o que precisa ser fortalecido, remover o que precisa ser removido. Leva eles para um novo nível, Senhor. Leva eles para outro nível. Não mais mesmice, muda a mentalidade. Traga algo novo. Encoraja-os. Traga estratégias celestiais para eles poderem saber lidar como homem nenhum poderia fazer em nenhuma formação, porque só o Senhor pode entregar. Entrega para eles, Senhor. Sabedoria celestial. Uma abundância sobrenatural para realmente eles poderem testemunhar. Só há um Deus em Portugal, só há um Deus em Cascais, só há um Deus na minha família, só há um Deus na minha empresa, só há um Deus na minha casa. E eles vão testemunhar por onde eles pisarem. Vão ser os bons samaritanos que vão testemunhar da grandeza do nosso Deus. Nós abençoamos e selamos na autoridade que o Senhor nos concedeu no nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém, amém, amém.